No budismo tibetano, a gente reza, né? Então, a gente recita textos. E, de forma geral, esses textos, eles têm várias funções, têm vários estilos literários e assim por diante. Mas um aspecto importante que muitas vezes as pessoas, por falta de hábito, passa batido, é que, por facilidade, por vários motivos, é interessante decorar texto. Então, hoje eu vou decorar um texto com vocês vão ver o meu processo, não sei quanto tempo eu vou demorar, é um texto curtinho, e eu vou explicar lá dentro do vídeo, então. Mas não se assustem, tem gente que eu já vi, nossa, não tem jeito de decorar, nunca vai decorar, muito menos em tibetano, né? Mas não- é, pode requerer algum esforço, mas eu acho que qualquer um consegue decorar o texto e vai ser super útil por motivos que eu vou falar lá dentro do vídeo. Vamos lá. Quem quiser pedir os cartões, por favor, é só mandar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com. Conexões sem o tio, é claro. Eu estarei enviando os cartões assim que der. Não tem pedido muito cartão. Acho que todo mundo já recebeu, né? Então não precisa pedir. Não, podem pedir. Eu vou talvez enviar aqui a 15 dias os próximos. Mas podem pedir. Também teve essa gentileza da Lúcia da Letra, né? Eu não leio em português quase, né? Mas é interessante, porque eu gosto de ter os livros. E essa capa ficou igual à capa original do livro do Pak Chok Rinpoche, né? Que é um dos meus professores do coração, assim, eu gosto muito dele. Ele não me conhece, né? Óbvio, como a maioria dos professores. Alguns professores me conhecem de nome, alguns professores me conhecem, mas a maioria dos professores que eu recebi ensinamento e iniciações não me conhecem. Mas o Pak Chok Rinpoche, ele esteve no Brasil várias vezes, eu acho que perdi uma das ocasiões que ele veio. Eu não li esse livro, mas é um livro sobre o Samadhi Sutra. A capa tá excelente, da Lúcia da Letra, né? Eles mandaram a cortesia para mim. Eu recomendo esse livro. Você pode comprar direto no site da Lúcia da Letra, que eu não sei se que é mais vantajoso, né? Para mim, é vocês comprarem na Amazon, porque na Amazon eu recebo uma comissão. Mas a Lúcia da Letra também sempre me ajuda, se estiver mais vantajoso na Lúcia da Letra mesmo. Não hesitem, porque acho que é melhor pro Vitor, que é o editor lá. Então, acho interessante para qualquer um que esteja interessado no Dharma esse livro do Pak Chok Rinpoche. E quem quiser fazer uma contribuição para esse canal pelos cartões, por qualquer outro motivo, tem esse código QR aí, ou o próprio e-mail, conexões auspiciosas sem o tio, @gmail.com, serve como chave Pix para fazer essa contribuição em qualquer valor. E me ajuda bastante, eu agradeço. Hoje nós vamos decorar essa prece entre as sessões. Essa prece entre as sessões tem duas partes, né? Uma parte que foi composta por Terdak Limpa, deixa eu confirmar aqui. Sim, Terdak Limpa foi um grande terton, o Terton, foi um grande terton, um revelador de tesouros da tradição Nyingma, que, como diz aqui, essas foram as últimas palavras dele. Então, como é que se usa essa... Por que eu vou decorar e por que se usa essa oração, né? Então, quando a gente está fazendo uma prática mais longa, precisa ir no banheiro, precisa fazer um intervalo até para dar uma espairecida às vezes. Então tem um método para fazer com elegância, fazer esse intervalo, né? Então a gente não é qualquer ponto da... Em primeiro lugar, talvez quem está chegando aqui, no budismo a gente não medita só em silêncio. Então aqui eu geralmente estou falando do budismo Vajrayana, que a gente também tem práticas de shamatha, vipassana, e várias outras práticas que envolvem meditar, né, parado, em silêncio, mas a gente tem várias práticas que quem olha de fora chama de rituais, né, a gente chama de prática de sadhana ou sadhana. Embora, estritamente falando, né, uma meditação silenciosa também possa ter etapas, daí então tá seguindo um roteiro. Se estiver seguindo um roteiro,
é uma sadhana, uma sadhana. Eu acho que a pronúncia correta é sadhana, tô na dúvida. Então, ah, em grupo, principalmente, a gente faz o puja, né? O puja é uma prática mais rápida, com oferendas mais extensa às vezes, depende do momento, né? Mas que contém, às vezes, várias práticas, no nosso caso, e a gente faz meio corridinho, assim. Então, um dos aspectos, assim, do puja e da prática em conjunto, na verdade, a prática individual, às vezes, também deve ser assim. É que a gente tem um vai e vem nos textos, né? Então, os textos são compostos, se eles são termas, eles são compostos ah, numa tripa, assim, né? Então, o cara começa e termina, né? Às vezes ele para por uns dias e continua, etc. Mas igual o texto tem uma ordem na qual ele é composto. E essa é a ordem na qual ele é editado e impresso. Mas a ordem na qual você faz a prática, você precisa dar uma estudada. Porque às vezes ah, as etapas da prática foram, né, tão no texto de um jeito, às vezes, na grande maioria das vezes, elas estão numa ordem, né? E às vezes também você usa vários outros textos externos de apoio, né? Então quem fez prática sabe do que eu estou falando, quem nunca viu uma prática do Vajrayana, o quão elaborada ela pode ser e, né, e o quanto você às vezes precisa ficar dançando entre 3 ou 4 conjuntos de textos para fazer a sua prática e saber pular da página tal e a página 69 sempre repete e assim por diante. Então, quando essas páginas repetem muito, tem muitas repetições, né? Tem partes que são, às vezes essas partes elas estão fora do corpo central né, da prática. Então, aí você precisa voltar, né? Se você não decorou, você precisa ir lá, né, para aquele lugar e depois voltar de onde você parou. Você precisa lembrar onde você estava e você precisa ir sempre, né, 10 vezes durante a prática para né, para essa repetição. Essa repetição pode ser curta, pode ser longa, pode ser de qualquer tamanho. Se você decorar essa repetição, e já que você está repetindo, é muito provável que se você faça uma prática diária, ou você faça bastante essa prática, você vai decorar, vai ser muito mais fácil. Você não vai precisar ficar indo e vindo, né? Você já vai ter decorado. Aí, na prática em grupo, o Unzi, né, o condutor da prática, ele não pode hesitar muito. Então os Unzis, eles têm uma experiência assim tátil com o texto e a posição do texto, que eles já abrem no lugar certo, eles não precisam, isso é considerado quando o Unzi é um bom Unzi, né? Então os Rinpoches, eles não, se eles veem que a pessoa está conduzindo a prática e daí ela está demorando mais do que alguns instantes de um lado para o outro da prática, assim, aí essa pessoa, né, vão reclamar dela ou eventualmente ela não vai poder mais ser Unzi porque ela tem que ter essa habilidade, né, para poder conduzir em grupo uma prática nesse sentido, assim. Mas normalmente essas pessoas elas têm esse treinamento, né? Então todos os Unzis que eu conheço, eles sabem, se eles não sabem toda a prática de cor, e estão usando o texto assim só como um apoio, assim mais ou menos para saber onde é que estão. Eles têm essa habilidade de pular de um lado para o outro. E algumas vezes eles têm essa habilidade um grau excepcional, porque o professor ele pode decidir, hoje eu vou inserir tal prece que nunca é feita, ou muito raramente é feita, e daí eles têm sempre a mão e tá sempre, né, isso faz parte do métier deles. É por isso que eles são, além deles terem uma voz boa e bonita, e serem inspiradores quando eles fazem a prática e saberem tocar o instrumento, né, no caso do Unzi, geralmente o símbolo, né, então é tipo um prato, assim, né? Que toca um no outro. Então eles têm que ter essas habilidades todas para conduzir a prática. E nós, né, a gente fica meio que correndo. Então essa oração aqui, normalmente a gente faz, se vocês querem saber o detalhe, né? Então, por exemplo, antes da recitação de mantra, então às vezes tem se fez toda a parte que explica qual é a visualização que você vai fazer durante o mantra, e depois tem só um lembrete assim do que é visualizado mais intimamente, né, durante a recitação de mantra. É uma coisa curta, geralmente. E antes desse lembrete, então antes, né, antes de abrir, né, tem uma metáfora de abrir assim a mandala da recitação. Aí tem um mudra específico, algumas práticas. Você pode fazer esse gotas 15, né? A gente chama de gotas 15 porque é a página 15 do Petcha, né? Não é uma sadhana, a gente chama de sadhana porque a gente chama todos os petchas de sadhana, a gente tem essa mania. Mas patch é quando as folhas são soltas, assim, nesse formatinho espichado.
é o livro tibetano, né? Então, Petya, embora que esteja escrito em português e transliterado, não tem a língua tibetana aqui, né? Tudo isso pode ser novidade para muita gente aí no canal, mas essa é a nossa vida de praticante do budismo tibetano, né? Então, nessa tradição que eu pratico, algumas vezes o formato em outras tradições tibetanas aqui no Brasil é um pouco maior, né? Algumas tradições preferem já fazer um livrinho, né? O problema do livrinho no formato de um livro é que, como você tem que fazer mudras, você não pode ficar segurando o livro, né? Então é legal as páginas soltas porque você larga na mesa, na frente, e daí você consegue lidar com elas melhor do que com uma apostila, né? Que tem uma espiral, mas é o segundo melhor modo, na minha experiência, né? Mas um livro que tem uma encadernação, brochura, ou pior, capa dura ainda, é impossível de manter ele aberto, né? Se você não tiver, a não ser que você compre aqueles stands de... Dá pra fazer, né? Não é o formato do texto que vai definir sua prática. Mas, como a gente tem que fazer mudras, como a gente tem essa peculiaridade de procurar o texto, e como na minha tradição eles fazem nesse formatinho aqui, eu tô acostumado com isso, e isso tem a ver com a mecânica da coisa influencia em como você medita também. Então é importante saber, né? É importante fazer direito. Bom, mas enfim, dá pra fazer logo antes da recitação ou logo depois da recitação de mantra, né? Então a recitação de mantra é uma parte demorada muitas vezes durante a prática, pelo menos, né, na sua prática diária vai levar 10 minutos ou meia hora. Na prática em grupo pode demorar uma hora e meia, mais ou menos. Então, fazer um intervalo antes ou depois faz muito sentido. E esses dois pontos são pontos, né, importantes. Se você tiver uma emergência, né, algumas vezes eu tenho aqui em casa, tem que atender a porta, entregador, né? Então, eu termino assim a parte que eu estou fazendo e faço. Mas o mais adequado, se você pode se planejar, é você esperar, né, antes do momento da recitação do mantra, ou de acordo com o tempo, logo depois da recitação de mantra, antes das demais práticas, né? Ou até pode ser, acho que não é a melhor, mas pode ser porque você tem mais de uma recitação de mantra, você pode fazer entre uma e outra, né? Mas eu acho que não é a melhor prática, não é o melhor jeito de fazer. Mas enfim, daí o que acontece, no meu caso, é que muitas coisas eu decoro naturalmente. Então, se eu vou fazendo todo dia uma prática, e ela tem muita repetição, 3 pelo menos, mas às vezes tem 7 repetições ou 21 repetições do texto, para mim não é tão difícil. Minto, né? Por exemplo, Tara Vermelha Longa, eu fiz muitos anos sem decorar ah, o louvor às 21 taras, né? Mas daí um dia eu fiz isso que eu vou fazer com vocês aqui, que é eu sentei e eu disse, eu vou decorar esse negócio. E daí eu vou mostrar o método que eu faço, né? É bem simples. É que as pessoas elas não têm esse costume, mas elas, né, enfim. Mas algumas outras coisas, assim, eu decorei naturalmente ao longo dos anos, então eu sei de cor. Esse texto, como ele ocorre pontualmente, né, durante só esse momento que a gente vai fazer um intervalo, muitas vezes eu não acho ele na hora, então já tá feito. O pessoal lá já fez, o Unzi já seguiu, todo mundo já fez o Gotas 15 e eu tô a ver navios, assim, né? Eu não tô sabendo o que acontece. Daí eu faço uma dedicação interna, assim, ou uma que eu sei de cor, ou eu acho o texto e faço atrasado mesmo, mas eu tenho sempre essa experiência de que eu não sei essa prece de cor e não consigo achar ela no momento que eu preciso dela, né? Tem que procurar, tem que achar essa dana do Gotas ali. Normalmente eu sou meio desorganizado, ela não está posicionada, né? E daí depois eu tenho que achar o Gotas 15. Quando eu achei, como são 8 linhas só, acabou, né? Fiquei para trás. E eu tenho uma certa facilidade com isso. Eu imagino quem é mais iniciante, né? Ou quem tem mais dificuldade. Então, para algumas pessoas, como eu disse na introdução lá do vídeo, é inimaginável decorar alguma coisa, né? Então elas não têm experiência de decorar poesia, sempre sobre letra de música e poesia, né? Eu acho muito difícil, admiro essas pessoas que decoram teatro, né? Então a gente vê, às vezes, o ator nem parece ser uma pessoa particularmente brilhante, né? Mas não só ele tem a capacidade de interpretar brilhante assim, não parece ser uma pessoa muito inteligente, né? Vamos dizer assim, quem um tal ator, sei lá, não vou dizer o nome do cara, mas digamos, né, não parece, mas ele consegue decorar. Se não, se o ator tá com, né, que nem agora aconteceu com o Bruce Willis, que tem um problema degenerativo, uma demência, uma coisa assim, eles estavam usando mas não fica bom, né, se ele tem que ficar alguém ditando as palavras para ele
no ouvido dele, assim, com um aparelho, né? Mas enfim, a gente tem essa tradição de decoreba no teatro, no cinema, isso existe, né? No cinema é mais fácil que você decora só aquele trechinho que você vai fazer ali. No teatro, os caras têm que decorar a peça inteira, né? É uma. Não é um milagre, né? As pessoas fazem isso. Se a pessoa vai ser ator, ela vai aprender a fazer isso. Então, você como praticante também. Não é uma coisa essencial, né? Preciso dizer isso. Embora seja tradicional, os tibetanos, eles têm uma, né, eles têm na cultura deles, eles estudam assim na escola, né? Eles vão decorando o texto para depois ver o sentido do que eles estão fazendo, do que eles estão lendo. E tem uma tradição, tipo, textos enormes, como o Épico de Gesar. Tem criança de 8 anos de idade que sabe todas as, sei lá, 1.500 páginas, um livro, sabe o inverso, né? Sabe todo de cor. Começa, vai indo, né? Cria uma maquininha assim. Então, é uma e daí a gente pensa, nossa, como é que pode essa memória desses tibetanos? Isso aí é um milagre, é um Siddhi, né? Não, é um hábito, né? Então, se a pessoa desenvolver o hábito de decorar, ela vai decorar. E vai ser útil porque quando a gente está recitando, né, seja em português, seja em tibetano, assim, com um aspecto quase de hábito mecânico, a gente pode lembrar, trazer o sentido daquilo de uma forma mais direta. Senão a gente está se preocupando meio como a gente canta, ou como a gente recita, né, tá olhando para as palavras e assim por diante. Então tem uma vantagem e tem a vantagem prática e assim por diante. Bom, não vou me estender, vamos ver se eu consigo decorar isso aqui com a pressão da câmera aqui, né? Mas então, eu vou ler o texto em português primeiro, porque para gente saber o que eu tô lendo, né? Mas depois eu vou fazer em tibetano algumas vezes e ver se eu decorei, que é assim que eu faço para decorar, né? Então, aparência, som e sabedoria são o campo de deidade, mantra e dharmakaya, né? Estendendo-se infinitamente como a exibição dos kayas e da sabedoria primordial. Na prática profunda e secreta Mahayoga, possa sua inseparabilidade ser de um só sabor dentro da esfera da mente iluminada. Então esse Rinpoche, esse Terton, ou Terdaglimpa, ele que foi o fundador do mosteiro Mindrolim, como diz aqui no texto, ele recitou isso aqui quando ele estava logo antes de morrer. Então ele fez uma prece entre as sessões de prática logo antes de morrer, né? Aí tem uma pequena dedicação aqui, que em todos os meus renascimentos eu possa continuar inseparável do Lama perfeito e usufruir do esplendor do Dharma, consumar completamente as qualidades dos caminhos e estágios e atingir rapidamente o nível do glorioso Lama. Algumas vezes, depois dessas 8 linhas, ainda é recitado Sonandi Etanti Zepani, que é a prece de refúgio genérica. Então, aí vira 8 linhas, né? Mas essa eu já decorei, então essa não tem problema. Mas aqui em tibetano é Nandrak Riksum Lana Chukunang Kudang Yeshe Roipa Jamlepe Zasang Naujor Chempo Nyanglen La Yerme Tukchi Chigle Rokchiksho. Então, ah, eu repito várias vezes e depois eu vejo se eu decorei, né? Então eu tento fazer sem olhar para o texto. Nanda Riksum Lana Chukunang Kudang Yeshe Roipa Jamlepe Nandra Riksum Lana Chökönang Nandra Riksum Lana Chökönang Kudan Yeshe Ropa Janlepe Nandra Riksum Lana Chökönang Kudan Yeshe Ropa Janlepe. Tô nas duas primeiras linhas, né? Nandra Riksum Lana Chökönang Nandra Riksum Lana Chökönang Lanang Chokunang Nandrak Riksum Lana Chokunang Kudan Yeshe Rupa Janlepe Nandra Riksum Lana Kuchunang Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasang Naujor Chimpo Nyangleng La Yerme Tuche Chigle Rochiyesho Nandra Riksu Lana Chokunang Kudan Yeshe Rupa Janlepe Sangnang
naunjor chempo nanlen la, yerme tuchi tigle rokshi iksho, nandra riksum lanan chökün não. Já esqueci a segunda. A primeira eu acho que eu meio que já aprendi. Nandra riksum lanan chökün não. Kudan yeshe, tem que lembrar o início, né? Kudan yeshe, ropa janlepe. Kudan yeshe, ropa janlepe. Zasan naujor chempo nanlen la, yerme tuchi tigle rokshi iksho, nandra riksum lanan chökün não. Kudan yeshe ropa janlepe. Za sang naujor chimpo nyanlen la yerme tuche chigle rokshi iksho. Nandra rikson lana chukun nam. Kudan yeshe ropa janlepe. Za sang naujor chimpo nyanlen la yerme tuche chigle rokshi iksho. Nandra rikson lana chukun nam. Kudan yeshe ropa janlepe. Za sang naujor chimpo nyanlen la yerme tuche chigle rokshi iksho. Nandra Rickson, esqueci a primeira já. Nandra Rickson lá na Kuchu não. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chempo nanlen la. Yerme tukche chigle rochi sho. Kudan. Nandra Rickson lá na choku não. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chempo nanlen la. Yerme tukche chigle rochi sho. Nandra Rickson Lanan chukuna, kundan yeshe ropa janlepe, zasang naujor chimpo nyanlen la, yerme tuche chile roshi sho, nanda rikson lanan chukunan. Kundan yeshe ropa janlepe, zasang naujor chimpo nyanlen la, yerme tuche chile roshi sho, nanda rikson lanan chukunan. Kundan yeshe ropa janlepe, zasan naujor chimpo nyanlen la, yerme tuche chile roshi sho, kudan Nandra Rickson lanan chökunan. Primeira linha já foi. Nandra Rickson lanan chökunan. Kudan yeshe ropan janlepe. Kudan yeshe ropa janlepe. Nandra Rickson lanan kuchun. Esqueci. Nandra Rickson lanan chökunan. Rana Rickson lanan chökunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Nandra Rickson lanan kuchu não. Nandra Rickson lanan choku não. Kudan yeshe ropan janlepe. Sasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuchi chigle rochu isho. Nandra Rickson lanan choku não. Kudan yeshe ropa janlepe. Sasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuchi chigle rochu isho. Nandra Rickson lanan choku não. Kudan yeshe ropa janlepe. Agora lembrei essas duas, vamos ver. Nandra Rickson lanan kochunan. Kochunan? Chokunan. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropar janlepe. Como é que começa a outra? Zasan naujor chimpo nanlen la. Zasan naujor chimpo nanlen la. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropar janlepe. Zasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuche chigle rochi sho. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuche chigle rochi sho. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuche chigle rochi sho. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuche chigle rochi sho. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Kudan Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuche chigle rochi sho. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chimpo nanlen la. Yerme tuche chigle rochi sho. Nandra Rickson lanan chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Qual é o próximo?
Zasang Nanjor Chimpo Nyanlen La Yerme Tuche Chile Rochi Isho Nanda Rison Lanan Chikunan Kudan Yeshe Rupa Janle Pe Zasang Nanjor Chimpo Nyanlen La. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tento não olhar para o texto às vezes para ver se eu lembro. Então eu faço eu voltar ao texto para tentar, né, novamente. E depois também, um método também é pegar essas linhas e torná-las automáticas. Então, Nandra Rikson Lanan Chikunan Kudan Yeshe Rupajan Lepe Tason Nandra Champonan Lela Yerme Tuche Chile Roche Nandra Rikson Lanan Chikunan Kudan Yeshe Rupajan Lepe Sasan Nandra Champonan Lela Yerme Tuche Chile Roche Nandra Rikson Lanan Chikunan Kudan Yeshe Rupajan Lepe Sasan Nandra Champonan Lela Yerme Tuche Chile Roche Isho Nandra Rikson Lanan Chikunan Kudan Yeshe Rupajan Lepe Sasan Nandra Champonan Lela Yerme Tuche Chile Roche Isho Nandra Rikson Lanan Chikunan Kudan Yeshe Rupa Nanjepe não. Zasang Naujor Champo Nyanlela. Zasang Naujor é yoga, né? Zasang Naujor Champo, ou a yoga aqui da Mahayoga. Zasang Naujor Champo Nyanlela. Yerme Tuche Chigle Roche Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janle Pe Zasan Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chile Roche Yesho Nandra Rikson Lana Chikunan Kudan Yeshe Rupa Janle Pe Zasan Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chile Roche Yesho. Me deu branco, não lembro o início. Como é que começa a primeira sílaba? Não lembrei, ó. Nandra Rikson Lanan Chekunan Kudan Nandra Rikson Lanan Kuchunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasang Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chigle Rachisho Yerme Tuche Yerme Tuche Chigle Rachisho Nandra Rikson Lana Chikunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasan Naujor Chimpo Nyanle La Zasan Naujor Chimpo Nyanle La Zasan Naujor Chimpo Mahayoga Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chigle Rochisho Nandra Rikson Lana Chikunan Nandra Rikson Lana Chikunan Nandra Rikson Lana Chekunan Rupa Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Sanang Naujor Chimpo Sanang Zapsang Naujor Chimpo Naujor Chimpo Nyangle La Yerme Tuche Chigle Roche Isho Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasan Naujor Chimpo Nyangle La Yerme Tuche Chigle Roche Isho Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasan Naujor Chimpo Nyangle La Yerme Tuche Chigle Roche Isho Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zana Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chigle Roche Isho Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasan Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chigle Rochisho Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasan Naujor Chimpo Nyanle La Yerme Tuche Chigle Roche Isho Nandra Rikson Lana Chekunan Kudan Yeshe Rupa Janlepe Zasan Naujor Chimpo Nyanle La
Nyanlen la, nyanlen la, nyanlen la. Yerme tuche chigle rochicho. Yandra, Nandra Rickson lana chukunan, kunan yeshe ropa janle pe. Zasang, naujor chempo, naujor chempo nyanglen la. Yerme tukchik, yerme tuche chigle chempor, yerme tuche chigle rochik shok. Nadan Rickson lana chukunan, kudan yeshe ropa janle pe. Tive que olhar. Zasan Naujor Champonyan lá. Yerme Tuche Chigle Rochicho. Nandra Rickson lá na Chukunan. Kudan Yeshe Ropa Janlepe. Isso. Kudan Yeshe Ropa Janlepe. Zasan Naujor Champonyan lá. Yerme Tuchik chigle chempor. No. Yerme tuchik chigle rochik shok. Me começa. Nanda rixo lana chukunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chempo nyanle la. A última. Yerme tuchik chigle rochik shok. Yerme tuchik chigle rochik shok. Então, não está decorado ainda, mas aí você faz esse esforço agora, você vai até onde você decora tudo, e daí você retoma no dia seguinte. Se você faz isso 3 dias, você dominou a oração, né? Então, tá ficando longo o vídeo. Provavelmente você vai demorar meia hora para decorar isso, 1h30 no total, né? 3 dias, meia hora cada um. Eu não vou fazer um vídeo de meia hora. Eu vou, depois da minha prática, continuar. Depois eu digo para vocês, né? Eu recito num outro vídeo, recito de cor assim quando eu tiver aprendido. Talvez no próximo, talvez daqui 2 vídeos. E daí a vantagem disso é que quando acontecer de ter que recitar, eu não vou precisar procurar o texto, né? Nandra Rickson lana chokunan kudan yeshe ropa janlepe. Zasam naujor chempo. Eu colei aqui porque esse naujor chempo eu tô lembrando, né? Zasam naujor chempo nyanlen la. E o último. Nandra Rickson lana chokunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Nandra Rickson lá no Chukunan. Kudan yeshe ropa janlepe. Kudan yeshe ropa janlepe. Zasan naujor chempo nyanlen la. Yerme tuchi chigle chempor. Yerme tuchi chigle chempor. Yerme tuchi chigle rochik shok. Yerme tuji chigle rochik shok. Depois tem que decorar as outras 4 linhas também, né? Eu vou tentar decorar todos pra, né? Então, é só pra um pouco pra pessoal não se não achar que decorar assim. Bom, não é essencial, mas ajuda bastante e não é o fim do mundo, não é muito difícil, não é uma coisa impossível. É só sentar um pouquinho com o texto e fazer. Normalmente também, eu vou dizer isso aqui, a hora que você faz a prática em grupo é para você já ter feito um pouco de prática e estudado a prática, né? Então você estuda a prática, você faz a prática de um jeito mais lento, você lê bastante em português a prática, mesmo que você vá fazer em tibetano em grupo. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber as etapas da meditação. De cara você não vai saber, obviamente, mas você vai estudar e com o tempo você vai aprender a fazer, a ter alguma proficiência no que você está fazendo. Quando se tornar mecânico o que você está fazendo, você, né, já pode naturalmente adicionar. Eu sei o que eu estou fazendo aqui quando eu estou recitando essas linhas, né, você reconhece algumas palavras do tibetano também. Então,
Isso faz parte da prática do Vajrayana, a gente passar por esse processo de habituação com terminologia e de habituação também. Dá para fazer a prática toda em português, algumas práticas a gente faz em português em grupo, e é importante fazer em português para aprender a fazer, mas também é legal manter a tradição da recitação tibetana, principalmente quando se faz com várias nacionalidades juntas, né? Então, quando a gente está praticando com um europeu, e com tibetanos, e com americanos, e com Hispanoamérica, daí a gente vai fazer em português, impor, né? Fiz retiro que a gente teve que fazer, que a gente fez em espanhol, inglês, a gente fez em tibetano quase toda a prática, mas de vez em quando a gente fazia a prática em inglês, a prática em espanhol, a prática em português, né? Ah, mas a gente está no Brasil, não sei o que, tem que fazer tudo em português. Não, a gente, né, o Dharma é uma coisa que está além das culturas, não é mesmo? Então, a gente vai treinando dessa forma. Para quem não estava sabendo de nada disso, né? Fica também a recomendação de, por favor, procurem né, sobre essa prática que o Shangri Rinpoche revelou de Guru Irado. A gente tem que fazer uma divulgação maior de que ele revelou isso no Brasil, né? Essa prática, e essa prática está se tornando uma prática importante para muita gente. Então quem puder, quem tiver a coragem de tomar os votos, né, que envolve, e a conexão com o Guru, que envolve uma iniciação, procurem essa iniciação de Guru Irado, procurem tomar essa iniciação e fazer essa prática, né? Guru Drakpo, Guru Irado, né, que o Shagdu Rinpoche revelou. Recomendo. Então, nos vemos na prática do Dharma. Foi muito legal porque eu encontrei vários ouvintes, vedores do canal aí, lá no retiro que eu fiz no fim de semana. Então era isso. Nos vemos na prática do Dharma. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soeza Pekajar Padu Tenjiote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasundatu Tenjiote Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Peku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wacha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tenjiote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Ni Bemelunde do Jote Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjiote Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não se ngebe je chuva dançam balão de dropa gelo uma romba za guru pema cede hon que loja som de loje zalin sa som cha papel do jusho sung não guarda miral do sungele show